começando o Pod VRS. Pegue o café, ajusta o volume e vem com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Pod VRS. Eu sou a Roberta de Menezes e estarei com vocês nos próximos episódios, iniciando as comemorações dos 25 anos do Grupo VRS. Hoje, recebemos o Sérgio Trozinski, coordenador da empresa 3ST Fitness, que cuida da ginástica laboral de nossa empresa. Sérgio, conta pra gente como nasceu a sua relação com a área da saúde e especificamente a ginástica laboral. Obrigado pelo convite, Roberta, a todos da VRS. Aos que estão assistindo. Eu fui um atleta profissional e durante muito tempo eu sempre tive vontade de trabalhar com educação física. Por um curto período eu saí da educação física, trabalhei na área administrativa e alguns desses clientes que eu tinha na área administrativa acabaram me dando essa ideia de trabalhar com ginástica laboral. Foi onde eu comecei, há muitos anos atrás, e vim desenvolvendo esse mercado na área de ginástica laboral e hoje a gente tem uma especialidade muito grande nessa área de ginástica laboral, cuidando dos colaboradores das empresas. Para quem nunca ouviu falar sobre ginástica laboral, como você define ela? Ginástica laboral é um programa de atividade física dentro das empresas, onde você aplica exercícios de correção, exercícios de prevenção para os colaboradores dentro do expediente, dentro do horário de trabalho deles. Evitando lesões, evitando problemas com LER ou DORT, que vou explicar mais para frente, e evitando também absenteísmo, entre outros benefícios para os colaboradores da empresa. Você acha que hoje dentro das empresas existe algum tipo de preconceito para a contratação de ginástica laboral para os colaboradores? Eu não diria que existe um preconceito, eu diria que talvez há o desconhecimento por parte das lideranças, por parte das chefias. O que eu vejo muito nos clientes que a gente tem, o topo da pirâmide é muito a favor, a prova é o que autoriza o pagamento e quem está abaixo desse topo tem um pouco de resistência. E a base da pirâmide topa, participa e curte. Então eu não sei se eu chamaria de preconceito, mas eu chamaria talvez de desconhecimento dos benefícios que a ginástica laboral pode causar para a empresa. Quais são os problemas de saúde mais comuns causados na rotina de trabalho, especificamente quando a gente fala de um escritório ou até uma linha de produção? O que é mais comum é a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, e DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. São as mais comuns que a gente tem. Óbvio, dentro disso você tem especificidades, que é punho, cotovelo, ombro, lesões no joelho, quadril, dependendo da área que a pessoa trabalha. No escritório, por exemplo, tem muita questão de LER, síndrome do túnel do carpo, questão dos punhos, você tem muita questão de ombro, dependendo da área fabril que a pessoa trabalhe, pode ter um problema também nos quadris, pode ter um problema nos ombros, isso é muito específico, né? Então depende muito da atividade que aquela pessoa desenvolve na empresa. Mas sim, LER e DORT são os campeões de problemas. E por que a LER ainda é tão frequente dentro das empresas? Por mais que as empresas hoje em dia ainda começaram a se preocupar um pouco mais com essa questão de cuidar da saúde do colaborador, não são todas que ainda se preocupam com isso. Muitas não ligam para esse processo e não têm. E as que têm também não atendem 100% das necessidades dos colaboradores dentro da empresa. Casos, por exemplo, de EPIs, que não são obrigatoriamente que a legislação exige, casos como protetores para a questão da administrativa, né, que é sentar na mesa numa cadeira adequada, num propé, num suporte para os punhos. Então eu creio que as empresas ainda não se adequaram 100% a isso e é por isso que a gente ainda tem muita questão de LER e DORT. Fora os colaboradores que também tem a questão de eles não acatarem tudo que é feito. Às vezes a empresa dá o suporte e ele não usa. Dou o EPI e ele não usa. Eu dou o suporte para o punho, ele não usa. Eu dou o propé, ele não usa. A cadeira é boa, mas ele senta torto. E isso faz com que esses casos ainda continuem acontecendo. Então é meio que conciliar a empresa com o colaborador. E aí, falando um pouquinho nessa questão, quais são os impactos que a gente pode ajudar os colaboradores ou mesmo as empresas, as pessoas de RH, quais são os impactos que a ginástica laboral atua na prevenção de doenças ocupacionais dentro da empresa? A melhora da postura, a melhora do fortalecimento muscular são as questões físicas mais impactantes nesse quesito. Além de saúde física, eu acho que a ginástica laboral impacta diretamente no clima organizacional, na saúde e na motivação. O que você pensa sobre isso?
O aumento da disposição, a concentração do colaborador, diminuição do absenteísmo, melhora do relacionamento interpessoal dentro da empresa. Vamos citar uns exemplos. Por exemplo, você tem numa empresa grande setores que não se conversam, né? Então, por exemplo, vamos citar a VRS. Você tem o departamento de seleção e o departamento comercial. Às vezes eles não se conversam, às vezes eles não se conhecem. Só tem aquele relacionamento básico. Numa aula de ginástica laboral, você bota a seleção, o DP e o comercial numa mesma aula, faz com que eles interajam entre eles, e isso gera um relacionamento melhor entre eles. Coisas que eles não se falavam, agora eles são melhores amigos, ou criam uma relação interessante. Então isso é um dos grandes benefícios psicológicos que a gente traz, né? Fora os benefícios empresariais, que é a empresa cuidando do colaborador. E desmistificar um pouco essa questão de que ginástica laboral é só fazer exercíciozinho com a mão, né? Tem várias questões e várias atividades. Para você que está acompanhando o nosso episódio, existem diversas atividades que são desenvolvidas diretamente para a sua empresa. Então, assim, você vai fazer uma ginástica laboral aí na produção, 5 minutinhos, 10 minutos, não vai impactar tanto na sua produção, mas vai trazer um resultado ainda maior na execução do trabalho das pessoas. Às vezes, esses 15 minutos que melhora tudo isso que o Sérgio falou pra gente, além da motivação, além de respirar aqueles 5 minutos a mais para poder seguir com o dia pesado de trabalho, né? Exatamente. Uma empresa que nunca investiu nisso, Sérgio, por onde começar? Liga pra gente. Essa é boa. Uma empresa que nunca investiu nisso, ela tem que procurar um parceiro da confiança dela, entra em contato, solicita uma visita. Nós temos, óbvio, alguns questionamentos a fazer para gerar um valor de investimento necessário, quantidade de horas de aula, quantidade de colaboradores, a frequência dessas aulas. Então tem muita coisa que a gente tem que conversar antes para entender o processo e até montar um cronograma adequado para aquela empresa. Existem empresas que a gente pode dar o nosso cronograma completo de aulas, nosso programa completo. Existem algumas que têm algumas especificidades que a gente não pode colocar determinadas coisas por questão de espaço, questão de ambiente, questão do colaborador em si, regras da Anvisa. Nós tivemos um cliente que eu não posso adentrar a empresa com determinados materiais porque a Anvisa não permite, porque ele trabalha com alimentação. Uhum. Então, assim, a gente tem detalhes que a gente tem que se atentar a cada cliente que a gente atende. Então é importante dizer que não existe um grande investimento. Você tem ações mais acessíveis que podem ser realizadas para você implantar já. O investimento é baixíssimo perto de uma realidade em que o mundo vive. Vamos pegar a VRS de exemplo de novo. 5 temporáriozinhos aí, paga o nosso programa tranquilamente para vocês. Tá entendendo, né? Contrato temporário e leva ginástica laboral. 5 temporários bem caros, tá? E o que é essencial, Sérgio, para que a gente mantenha os colaboradores que participam da ginástica laboral engajados? Eu vou começar por um ponto que eu não considero mais importante, mas muito interessante, que é a diversificação de atividades. Não adianta, hoje em dia a gente tem muitas empresas que chegam lá e aplicam alongamento, faz aquele círculo, bota a mãozinha para cá, baixa a mãozinha, levanta, gira para um lado e para o outro, acabou, muito obrigado, até semana que vem. Nós da 3ST, a gente preza muito por uma diversidade enorme de atividades, ou seja, eu vou repetir uma atividade no mês seguinte. Se eu faço uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu não repito nenhuma atividade dentro desse mês. Alongamentos, fortalecimentos, jogos, brincadeiras, massagens, atividade lúdica, avaliação física, são diversas coisas que atraem o nosso colaborador, ou seja, cada aula é uma aula diferente. Mesmo que seja um alongamento, vai ser um alongamento deitado, um alongamento em pé, um alongamento sentado, um fortalecimento para o core, fortalecimentos superiores, inferiores. A gente trabalha de diversas maneiras que é para manter o colaborador engajado e ativo naquelas aulas. Mas o ponto que eu considero principal é o apoio das empresas e das lideranças, porque não adianta quando o colaborador quer participar e o líder dele arruma um problema, ou arruma um entrave, ou diz que não dá, ou diz que ele não pode, e aí isso deixa o colaborador mais retraído, a ponto de, se eu for, vou perder meu emprego, então ele acaba não participando. Então essa é uma dificuldade que a gente tem para manter o pessoal engajado, a liderança das empresas. E tem um RH atuante junto às lideranças para que isso seja essencial para o engajamento dos colaboradores, né? Como você enxerga o futuro da ginástica laboral no Brasil? Você acha que vai se tornar obrigatória ou você acha que vai ser estratégica? Ela deveria ser estratégica, 100% estratégica. O problema é que cada dia que passa, a falta desse engajamento, a falta das lideranças apoiarem, faz com que acabe se tornando obrigatório. E tudo que é obrigatório não é interessante.
Quando é obrigatório, as pessoas param de participar, deixam de participar, ou participam sem vontade ou sem entender o porquê daquele benefício. Eu não creio que seja obrigatório. Eu tenho alguns clientes que até obrigam a participação, e a gente tenta, de alguma maneira, tirar essa obrigatoriedade dentro da aula, mas ao mesmo tempo gera aquele desconforto para quem não quer participar. Então eu entendo que o futuro seria todas as empresas terem o programa e não obrigarem o funcionário a participar, que eles participassem por vontade própria. O problema é o que eu falei, eles acabam não participando por vontade própria, então muitas empresas acabam obrigando. Não entendo que uma legislação que obrigue as empresas a ter vai ser benéfico, porque eu acho que é uma questão de saúde. Acho que o colaborador tem que pensar que é a saúde dele, a empresa está fornecendo um benefício para ele cuidar da saúde dele. Então eu entendo que a melhor coisa seja ele pensar estrategicamente para a saúde dele, para o futuro dele. Porque uma vez por semana, não resolve uma vez por semana. Resolve. Dentro dessa aula você aprende e você replica na sua vida. Você vai trabalhar comigo quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, você está na sua casa, você pode replicar tudo que você aprendeu e melhorar a sua qualidade de vida na sua casa. Qual que é o maior mito que você já ouviu sobre ginástica laboral e gostaria de desmistificar aqui no nosso programa? Eu acho que eu me antecipei e acabei de responder. Uma vez por semana não resolve, 5 minutos não muda nada. Obviamente, uma vez por semana não vai resolver a sua vida, 5 minutos também não. Mas o que você aprende nesses 5 minutos, o que você aprende nessa semana, que você tem a aula, você replica para a sua vida. Eu falo muito com os meus alunos, tudo que vocês aprenderam aqui, vocês podem levar para a casa de vocês, podem fazer na casa de vocês. Quando não pode ou quando não deve, eu passo na aula e falo, isso não faça porque precisa de um acompanhamento. Mas isso você pode fazer toda semana, 3 vezes por semana. Todos os meus alunos têm acesso ao meu contato pessoal, ou seja, eles podem tirar dúvidas comigo também durante a semana. Então essa é a maneira de desmistificar essa história de que não resolve, não funciona e que é pouco tempo. Então não vou fazer porque eu estou perdendo tempo de trabalho. Acho que a gente mais escuta, né? É dar o primeiro passo, né? É importante sempre dar o primeiro passo, e acho que a saúde tem que sempre vir em primeiro lugar. Se o colaborador não tiver saúde para trabalhar, não vai resolver. Mas uma vez por semana a ginástica laboral não resolve, mas é o que você falou. Se aquela uma vez ele replicar, ele vai ter mais saúde, vai ter mais disposição para trabalhar e até para as coisas pessoais dele, né? Eu queria que você falasse qual é o hábito simples que todo colaborador poderia adotar a partir de amanhã para que ele pudesse prevenir dores e lesões no trabalho. Ponto 1. Participar das aulas se ele tiver na empresa dele. Isso é um fato. Não arrume desculpa, pare o que você está fazendo. 10 minutos não vai atrasar a sua vida. Esses 10 minutos de atividade física vão valer mais a pena do que aquele cigarrinho que para fumar, o cafezinho que você para tomar, que você acaba levando muito mais de 10 minutos. Ponto número 2 a cada 55 minutos, para 5, levanta, dá uma volta no seu ambiente, vai tomar uma água, vai respirar um pouquinho, 5 minutos depois volta para o trabalho. Ou seja, a cada 1 hora você trabalha 55 para 5, trabalha 55 para 5. O fato de você levantar, esticar o seu corpo, se alongar um pouco, já é um benefício, porque a gente tende a ficar sentado o dia todo, e a cada momento que você vai sentando, você vai se encurvando, porque o corpo vai cansando. E o corpo cansando faz com que você fique cada vez numa postura pior. Então a cada 55 minutos levanta, 5 minutinhos você reflete, anda, toma uma aguinha, volta ao trabalho, produz. Se você fizer isso na parte da manhã 3, 4 vezes, na parte da tarde mais 3, 4 vezes, sua produtividade vai aumentar, seu cansaço vai diminuir, a sonolência vai diminuir. Então isso também contribui bastante. É uma dica simples, Sim. Que é uma dica também que eu faço, que eu costumo falar, não tem muito a ver, mas toda vez que você vai respirar, respire, estufa o seu peito e alinha a sua coluna. É uma coisa legal de fazer, porque você tende também a melhorar a postura que você tem. Então você respira fundo, estufa o peito, alinha a sua coluna, depois você relaxa. Com o tempo você vai baixando, voltando à posição original do seu corpo, que talvez não seja a mais adequada, mas com isso você vai melhorando aos poucos também. Aquela questão que a gente sempre fala lá na VRS, quando os colaboradores estão sentados, às vezes eles acabam puxando, muita gente trabalha com laptop, né, acaba puxando para eles e fica com o braço, né, que não está estendido. Você poderia dar uma dica para as pessoas, né? Você já falou de você sentar, respirar fundo, para voltar a sua posição para uma posição mais ereta, até pela sua coluna. E com relação às mãos, é verdade ou é mito de que você precisa estar com essas partes encostadas na mesa para que você possa digitar?
na verdade, não é encostada na mesa. Na verdade, você precisa estar com ela apoiada para que ela não faça força desnecessária. Então, tudo gira em torno da primeira coisa, que é a postura. Você senta direito, alinha seu corpo na cadeira, aí você tem uma posição de aproximadamente 90 graus do cotovelo, seu punho tem que estar apoiado para que você não fique com ele suspenso no ar fazendo força, você tem que estar numa posição adequada de teclado para não ficar nem muito perto de você e nem muito afastado. A posição da tela tem que estar na altura dos seus olhos, você não pode estar olhando para a tela nem assim e nem olhando para a tela para baixo. Então assim, você vai usar um notebook, você usa o apoio do notebook para a tela subir, ao mesmo tempo um teclado extra, que é para você não ficar com o punho virado na hora de usar o teclado. Mouse, tem que ter um mousepad, senão teu punho fica para cima, então você tem que ter um apoio do mouse para deixar seu punho relaxado. São pequenos detalhezinhos que a gente tem que analisar na hora de sentar no trabalho. Sentar, não senta com a perna cruzada, não senta com as pernas na cadeira, procura usar o propé para você ter o apoio do tornozelo. São pequenos detalhes que você tem que fazer uma análise do ambiente de trabalho para identificar direitinho. Mas essas diquinhas já resolvem pra caramba. Você que está em casa aí, aposto que se você está no seu trabalho, você já falou, ai meu Deus, tô errado. Já se ajeitou, já corrigiu a postura, mas isso impacta muito na nossa saúde, principalmente na questão de LER, né, e dessa parte de DORT. Eu queria agora aproveitar, Sérgio, e pedir para você gravar pra gente um vídeo dos 25 anos da VRS, que nós vamos passar na nossa festa do ano que vem. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado pra gente dos 25 anos da VRS. Desejo a VRS muito mais tempo do que esses 25 anos, que esses 25 são só o começo de uma grande jornada pela frente, né? Acompanhei alguns momentos da VRS desses 25 anos. Uma empresa de sucesso, uma empresa que valoriza o colaborador, uma empresa que valoriza os trabalhadores que passam por lá. Eu só desejo a vocês cada vez mais vitórias, mais sucessos, e que venham mais 25 anos por aí, e que eu, com os meus cabelos brancos, ainda esteja lá, trabalhando com vocês. Sérgio, eu queria agradecer a sua presença, pelo ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. Aqui é um presente para você. O seu copo você vai poder levar também como recordação do nosso podcast. E agradecer a sua presença conosco. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo. Até lá!